Olá, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, o podcast que vai ajudar você, empresário que atua no segmento agro, desde a produção rural, serviço, revenda, indústria, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance, produtivas e econômicas. Olá, eu sou a Carla Inácio. Olá, eu sou Túlio Leles. Carla, que bacana, estamos iniciando aqui o primeiro episódio do podcast Meu Sucesso Agro. Essa jornada que a Blue Farm vem trilhando, hoje a gente lança esse produto que vai estar disponível no YouTube e nas plataformas aí de podcast, Spotify, Deezer, diversas outras. Então, bem bacana, estamos bem felizes e para todo o pessoal do agro, como a Carla disse aqui, se você é produtor rural, se você atua no segmento, por exemplo, de serviços, se você é um técnico, né, do segmento agro, se você é estudante, se você é docente, se você tem uma empresa, uma revenda, uma agropecuária, que esteja de alguma forma ligada ao agro, esse conteúdo aqui nós estamos produzindo para vocês com bastante dedicação, com bastante afinco. Fica com a gente aqui, eu já vou pedir para você realizar a inscrição aqui no nosso canal, que a gente chama de agroinscrição. Então realiza aqui a sua agroinscrição, deixa a sua curtida, o seu like, o seu dislike e vamos lá. Pessoal, olha só, para você que gosta de gestão, empreendedorismo, e diversos temas que a gente vai falar aqui durante esse podcast, acompanha a gente aqui. Nosso primeiro episódio hoje, né, para quem não conhece, o nosso podcast aqui chama Meu Sucesso Agro. Então a gente vai falar sobre o que é ter sucesso no agronegócio. Inclusive a Carla estava dizendo aqui agora sobre a idade do sucesso, né, Carla? Qual que é a idade do sucesso? Será que é os 30, né? A gente estava falando sobre a idade. Será que para o produtor há uma idade, há um momento que ele vai virar e falar assim, realmente eu tenho sucesso com a minha fazenda? Será que eu atingi o sucesso? Será que o sucesso para o produtor ainda é aquele velho sonho de ter os filhos formados na cidade? Enfim, será que é uma propriedade lucrativa ou ele está apenas ali buscando sucesso pessoal? Hoje, quando a gente fala em sucesso para o produtor, a gente tem dois parâmetros, né? Hoje a gente tem o sucesso profissional do produtor, que é a fazenda, que é o bem dele, mas tem o sucesso pessoal. Será que os dois estão ali em sinergia? E será que ele vai conseguir o maior desafio de todos, perpetuar aquela gestão, realmente conseguir passar para os seus filhos, para os seus netos? Eu acho que esse é o grande desafio, que é sucesso para o produtor. Eu acho que a gente tem duas coisas, né? A gente tem o sucesso da pessoa, do gestor, né? E você tem o sucesso do negócio e o nível de maturidade do negócio. Então você tem níveis de maturidades diferentes, né? Nas propriedades, nas produções. Então a gente precisa identificar isso. Agora, a palavra sucesso, eu acho que assim, todo mundo quer o sucesso. Eu Todo acho que é mundo. uma palavra que, se você perguntar para 99% das pessoas querem sucesso e querem felicidade. Então a gente tem que entender um pouco o que é esse sucesso, porque para a gente poder mensurar o que é sucesso para uma pessoa, a gente precisa saber exatamente qual que é a ambição dela, aonde que ela quer chegar. E eu falo ambição aqui, muitas vezes as pessoas confundem a palavra ambição como sendo uma palavra ruim, Feia, negativa, nossa, feia. egoísta. Exatamente, que é diferente de ganância, né? Então, o sucesso está muito ligado exatamente com aonde nós queremos chegar. O que nós vamos impactar, qual o problema que a gente vem resolver. E o agronegócio, a gente sabe que resolve o problema das pessoas todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. Três, ou mais, Ou né? mais, no Ou café da mais. manhã, no Vamos colocar aí o almoço lanchinho, e na janta, e no exatamente. lanchinho e no cafezinho que No a gente senta, cafezinho, né? Eu né? acho que é tudo isso. Eu acho que para o produtor, quando a gente fala sucesso, a gente também vem em outro desafio, porque como você falou, quando a gente fala assim, vamos ter ambições, aí a gente começa a desenhar essa ambição. Normalmente ele não tem ambição, ele não tem metas, então ele não sabe qual é o sucesso para ele. Às vezes o sucesso para ele é apenas viver de uma forma confortável e ter lucro. Só que o lucro também é uma ambição e vai também no sucesso. Quem não quer hoje ter uma propriedade que tenha sucesso lucrativo? Hoje É, ninguém quer ter uma propriedade que tenha despesas ou altos custos que você vive para aquilo ali. Então aí a gente vem em outro parâmetro. Onde que a gestão entra no sucesso? a gente falou, você falou de lucratividade, né? O lucro é o combustível de uma empresa.
Então, a gente Exatamente. precisa ter lucratividade alinhada com propósito, alinhada com produção, e a gente chega, inclusive, no conceito de eficiência operacional. O produtor rural, por essência, ele vem realizando a questão operacional. O que é o produtor rural? Muitas vezes ele era uma pessoa que era bom em operacionalizar algo, em criar gado, em subir em cima do trator, né, em fazer o arado, em fazer o plantio. Só que aí ele, à medida que o negócio dele vai crescendo, ele precisa ter outras habilidades de gestão, né? E aí que o negócio começa a apertar. Mas eu acredito que a gente não vai responder definitivamente o que é sucesso, porque como a gente falou aqui, é muito relativo, e por isso que nós temos esse podcast, Meu Sucesso Agro, que eu espero que tenha muitos episódios para a gente poder exatamente discorrer sobre diversos temas. Mas tem alguns fundamentos, Carla, alguns princípios que são bem bacanas, que norteiam aqui a Blue Farm e que eu acho que estão presentes na maioria dos negócios, ou, na verdade, no nosso ponto de vista, está presente em todos os negócios. Então, o primeiro dos nossos pilares, pessoal, é exatamente desenvolvimento do dono, ou domínio pessoal. A gente precisa, exatamente, para poder tocar um negócio, uma operação, para a gente poder lidar com as dinâmicas de mercado, as dinâmicas internas, a gente precisa ter uma firmeza de caráter, a gente precisa ter uma firmeza emocional para lidar com isso. Então, esse é o nosso primeiro pilar. Segundo pilar é cultura. Né? Cultura é por que a gente faz o que a gente faz, é o jeitão da nossa empresa, é o que a gente aceita que seja realizado, o que a gente permite, o que a gente não permite. Depois é um tema que você falou agora, que é gestão. Né? A gente precisa saber trabalhar com os números, a gente precisa ter indicadores, a gente precisa ter metas. Então, gestão é muito importante. Depois vem liderança, né? Não se tem uma cultura forte se não tem uma liderança que inspira, se não tem uma liderança que cria novos líderes. Então, a gente acredita realmente que liderança é fundamental. Os diversos níveis de liderança, né? Seja na diretoria, seja na gerência. Depois a gente fala sobre gestão financeira, porque é brincadeira a gente falar de um negócio que envolve números, que envolve dinheiro, sem você ter uma gestão financeira, sem você fazer, pelo menos ter um DFC, você saber o que é um DFC, você fazer um fluxo de caixa, etc. Depois vem a sucessão familiar. A gente não quer só fazer esse negócio, mas a gente quer que esse negócio perpetue. Então, entra a sucessão familiar. E para muitos outros negócios, para alguns negócios do agro, a gente tem que falar muito sobre marketing e vendas. Então, pessoal, esses aqui são os nossos pilares que norteiam exatamente o nosso podcast, e a gente vai falar bastante sobre isso. Então, a gente entende que para ter sucesso, a gente precisa fazer o trabalho duro, né? E fazer trabalho de gestão, fazer trabalho de gestão financeira, fazer trabalho de cultura, fazer trabalho de liderança, é trabalho duro, não tenha dúvida disso. Não é fácil. Eu falo muito isso, às vezes a gente... hoje mesmo, conversando com o produtor, o que ele falou pra gente, e o que eu também falo é que o agro ele é a longo prazo. Quando você quer tornar a sua fazenda uma empresa rural, porque hoje eu nem falo assim, você tem uma fazenda? Não, hoje você tem uma empresa. Lógico. Hoje você tem uma empresa. E o produtor, ele tem que ter essa noção que o negócio dele é a longo prazo. Se ele quiser algo a curto prazo, infelizmente ele vai se frustrar. Ele não vai conseguir se desenvolver. E quando você falou sobre a mentalidade do dono, a gente fala também sobre a inteligência emocional que está atrelada. Vamos pegar um exemplo agora, atualmente, do mercado, que é o mercado pecuário, né? Que a arroba cada dia cai mais. Como que tá o emocional do pecuarista? Se ele realmente não tiver uma inteligência emocional e uma gestão bem estruturada, o prejuízo é certo, isso é óbvio. Eu vejo várias pessoas assim no Instagram, nos stories, falando: o pecuarista vai falir. Se o governo não fazer nada, se a ministra não for lá, a gente tá perdido. Mas aí eu começo a pensar, a gente tem essas oscilações todos os anos. Sim. É normal, o mercado chinês ele abre e fecha todos os anos. Isso é normal. Por que não se preparar antes? E aí vem os pilares que a gente falou aqui. Vem a inteligência emocional para saber dizer não na hora certa, para saber negociar da forma correta, para fazer a negociação da forma certa, negociar com os insumos, né, normalmente com os fornecedores. Então, assim, vem atrelado tudo. Vem a gestão, vem a questão da sucessão familiar. Eu hoje produzo pro frigorífico. Vamos colocar um exemplo prático.
fiz aí um contrato a longo prazo. Mas como que vai ser o futuro? Como que vai ser o amanhã? Será que o produtor ele tem uma sucessão bem estruturada? O herdeiro tá ali junto com ele, sendo preparado para isso? Como que tá? São várias vertentes. E quando a gente fala em sucesso, a gente pega todos esses propósitos que a Blue Farm tem. E aí sim a gente pode desenhar o sucesso daquele produtor. É igual você falou. O sucesso, ele é personalizado. O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. Isso tem bastante ponto aí, bastante pontos interessantes, né? Primeiro, assim, o agronegócio realmente é um negócio de longo prazo. Quem está nesse jogo para jogar a curto prazo está no jogo errado. Tá no né? jogo errado. E não é o jogo exatamente da gestão, não é o jogo da eficiência, não é o jogo da parceria, não é o jogo da reputação. Dentro do negócio, para a gente analisar um projeto, a gente geralmente analisa 3 coisas, que é rentabilidade, liquidez e risco, né? Então, se atentar para os riscos é muito importante, né? Isso é premissa básica. Eu recebi uma pergunta, inclusive, essa semana, falando assim, o que você acha da volatilidade do boi? Eu acho que nos 3 anos o boi não teve volatilidade. O boi teve, sim, uma performance, teve vamos dizer assim, um cenário, né, de preços que vieram sempre sendo remunerados, reajustados com a inflação, mas dizer que uma queda nesse momento que é totalmente pertinente para quem entende de ciclo pecuário, para quem entende de ciclo financeiro, talvez, mas aí olhando para o negócio, não tem volatilidade, né? Então, uma coisa que pega muito é a questão da ganância. Exatamente. Se você tem uma média de vendas que faça sentido para o seu negócio, e aí você precisa entender o número do seu negócio, que é o que você falou. O meu negócio não é o negócio do vizinho. O meu negócio tem um número, o meu negócio tem um estilo, o meu negócio tem uma meta, uma cultura. tem uma mensuração. Exatamente. Então, a gente tem que entender primeiro do nosso negócio, do custo de produção do nosso negócio, e poder entender um pouco do mercado e fazer as médias. Para quem vendeu a sua bezerrada antes da queda, não teve crise. Não teve crise. Não teve volatilidade. Se você hoje pegar, vamos pegar a crise aí que está tendo na pecuária, né? Todo mundo fala, chama de crise. Eu não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma, sinceramente não vejo. Por quê? Enquanto muitos estão desesperados por causa da queda, há muitos pecuaristas que estão surfando. De que forma? Agora é a hora de comprar. É aquela coisa, quando tem alguém quebrando, tem sempre alguém ganhando dinheiro, né? Exatamente. Então, o que a pessoa está fazendo? Mas vamos pensar aqui então na seguinte questão. A gente falou aqui de preparação, né? E o que acontece? Quando a gente vai contratar, por exemplo, um advogado, um dentista, um médico para fazer uma cirurgia na gente, a gente busca referências, a gente busca confiança. E o médico, para ser médico, ele precisa passar exatamente por uma qualificação, né? Por um estágio. Por um estágio, por 5 anos de faculdade. Mais 2 de estágio. Muito estudo. Muito estudo. E o gestor rural, o produtor rural, que virou gestor rural, que o que nós vamos falar aqui para frente vira lucrador rural, ele não necessariamente teve esse treinamento. Não estamos dizendo que tem que ir para a escola no exterior, fazer um MBA, um PhD, nada disso. Mas o que a gente está falando, exatamente, que a gente precisa, na questão de alcançar o sucesso, alcançar a melhor performance, é de desenvolver exatamente esses pilares que a gente colocou aqui para que a gente tenha resultados melhores. Só criticar, só achar que não dá, só achar que o mercado que é culpado Só o vizinho que tem... Só porque o vizinho é maior... Ah, já escutei. Não, é porque ele tem mais dinheiro que eu, por isso que dá certo. Ah, não, ele tá bem porque ele já é rico. A gente sabe que não, às vezes ele tá fazendo o que você não faz. Às vezes ele está se desenvolvendo, a equipe é bem estruturada, ele se preocupa com o longo prazo, ele não se preocupa com o curto prazo. Porque a gente sabe que o agro é muito assim, dependendo da cultura que trabalha, tem a agricultura, tem pecuária, tem suinicultura, cada um tem ali os seus viés de lucratividade, o período que você vai conseguir ter aquele retorno do seu investimento. Então, assim, não adianta você comparar a fazenda do vizinho, que às vezes faz lá uma operação de exportação, para você que às vezes trabalha no mercado interno, é totalmente diferente. E é o que você disse. Será que o produtor conhece o próprio negócio? Quando você vira para ele e fala assim, me vende o seu produto. Me conta quem é você. Será que ele vai conseguir vender o produto dele? Isso é muito importante, né? A gente tem um fundamento de liderança que é conheça a sua empresa e conheça a sua equipe. Então, assim,
conhecer a empresa e conhecer a equipe é ter uma conexão, entender exatamente aonde que tem pontos de melhorias, aonde que as pessoas estão precisando realmente de suporte. Não é estar presente só fisicamente, mas no tempo que você estiver presente fisicamente, você realmente participar ativamente para que você melhore o trabalho ali das pessoas no dia a dia. O tema é bem profundo, né? A gente vai falando, vai se empolgando, pessoal. E vai surgindo outros. Né? Aproveita já aí esse tempinho aí, ó. Quem ainda não se inscreveu no canal, realiza a sua inscrição, deixa o seu like, o seu comentário e diz pra gente aqui o que é ter sucesso no agronegócio para você, né? O que você considera que ou diga aí uma referência que você tem, uma fazenda, um produtor, uma empresa que você considera que é referência de sucesso no agronegócio. Eu coloquei algumas coisas aqui, e aí a gente vai debater, que é o seguinte: ser bem-sucedido né, eu coloquei alguns pontos: conquistar resultados, independência financeira, liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, liberdade de relacionamento e liberdade de propósito. Esses pontos aqui, né, se conectam muito com o que a gente acredita, né? Resultados é fundamental, independência financeira, liberdade de tempo, de propósito, de relacionamento. Isso tudo é um conceito que a gente pode dizer que é uma pessoa de sucesso. O que é ter sucesso para você, Carla? Assim, voltado mais para o agro, né? Ter sucesso para mim é todos esses itens em uma gestão só. É você conseguir ter uma visão de longo prazo da sua empresa, mensurável, e que você consiga trabalhar de uma forma... Porque, assim, hoje, o que eu vejo, o produtor, ele não tem tempo para ele. A realidade é essa, ele não tem tempo para ele. Sim. Muitas vezes ele se sente ligado a tal ponto na gestão da propriedade que ele não tem tempo. Não tem tempo de usufruir nem do que ele ganha. Sim. Então, para mim, hoje, é esse conjunto de habilidades. É você conseguir se comunicar com a sua equipe de uma forma que ela entenda e que o propósito seja passado para ela. Hoje, a pior coisa que existe é você contratar uma pessoa e na segunda-feira ela não tá lá mais para você. Aquilo ali acaba com a sua gestão. Ali a produtividade já vai pro ralo. Aí, o que acontece? A sua equipe já fica ali com aquele clima tenso, que é o famoso rádio peão que você sempre aborda lá no Instagram. Sim. Já começa a destabilizar a equipe. Então, ali já começa um fator. A gestão, às vezes, um fator começa a acarretar vários outros. A gente precisa, então, ter uma certa previsibilidade, né? É você criar uma operação que ela caminhe por si só. Vamos dizer assim, que ela tenha processos muito bem definidos e que a gente tenha ali uma facilidade de ajustar e saber aonde ajustar, né? Exatamente. Porque quando a gente fala, por exemplo, de flexibilidade, as pessoas confundem flexibilidade com deixar a coisa acontecer. Deixa rolar. Deixa rolar. E flexibilidade não é deixa rolar. Flexibilidade é quando a gente tem tanto controle da operação, a gente conhece tanto a operação, que a gente sabe aonde que a gente pode mexer e a gente percebe os resultados esperados dessa mudança. Então, a gente está tão, vou usar o termo aqui, empoderado do nosso negócio, que a gente sabe aonde que a gente pode mexer e qual o resultado que vai ser proveniente disso. Talvez ter previsibilidade, a gente ter uma equipe. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Acho que tem que ser um episódio só para falar sobre equipe, gestão de pessoas. Não, vamos ter vários. É que o sucesso é amplo, né? Ele é bem amplo, porque assim, para mim, sucesso é ter essa liberdade e flexibilidade. Porque liberdade é você poder falar como que é seu tempo. É você poder viver e usufruir daquilo que você trabalha. Hoje, quem é do agro, eu particularmente, você trabalha sábado e domingo, muitas vezes por prazer, não é nem porque você, nossa, sim, eu tenho que... Não, sim. Hoje você pega um produtor, se for para ele ficar em casa no domingo, almoçar com a família, ótimo, vai dar um certo momento que ele já vai pra lida, ele já tem um monte de coisa para fazer. Sim. E para ele é prazeroso, mas chega um certo ponto que já não é um prazer. Lógico. É uma obrigação, porque se ele não estiver ali, a coisa não é feita. Eu acho que assim... a gente, o produtor e o gestor, né, que nós estamos falando aqui não só para produtores rurais, mas também para empresários rurais que atuam aí no segmento de comércio, voltados para o agronegócio, SEAS, etc.
O que a gente fala é que você tem que ser dono do seu negócio e não o seu negócio ser dono de você. Exatamente. Então, quando o negócio está para te servir ou você está para servir o seu negócio. E esse ponto que você colocou aí, do trabalho do sábado, do trabalho do domingo, não tem problema nenhum em a gente trabalhar sábado e domingo, mas o que acontece muitas vezes é que, quando a gente fala de sucessão, a geração que vem, ela traz muito isso da questão de que a fazenda ou de que o negócio rural é um negócio de muitos problemas, é um negócio de Vai me muita prender. labuta, é um negócio que meu pai não tinha tempo para ficar com a gente, sempre era lavoura, sempre, e isso acaba criando um bloqueio, uma resistência dessa continuidade, uma aversão. É, Fala fazenda, lavoura, não, nem gado, quero, nem Deus me quero. Hoje livre. você pega uma geração aí que tá saindo, né, da roça e voltando, quer só realmente usufruir do bem-estar. Ah, não, vamos pra roça final de semana, vamos descansar. Não, mas por que que você não cuida da fazenda? Ah, não, dá trabalho demais. Meu Deus do céu, não, meu pai não tem tempo pra ele. Imagina, eu vou virar o meu pai da vida. Não, eu quero viajar. Mas quem disse que o produtor ele não pode ter isso? Então, aí você vem a questão da mentalidade que você falou. Às vezes, o processo mental, a mente do produtor, ele já tá num ciclo. É aquilo ali. Por quê? O bisavô foi assim, o avô foi assim, o pai foi assim e assim sucessivamente. Alguém aqui, nessa linha do tempo, vai ter que quebrar. E muitas vezes vai ser a nova geração aí, mas a nova geração ela tem que saber o básico, que é a prática, ela tem que estar ali. Lógico. E aí a gente vem na sucessão. Falando em gerações, por isso que esse podcast está trazendo quase 2 gerações, né, diferentes aqui, tem uma década pelo menos de De diferença. diferença. Então a gente está prezando aqui por esse ponto de vista, um ponto de vistas distintos. Eu até escutei uma frase ontem que eu acho bacana dizer aqui, que é o seguinte: eu acho que a meta de vida nossa deve ser morrer jovem o mais tarde possível. Exatamente. Entendendo? Então, o nosso espírito, espero que continue sempre jovem. Agora, Carla, uma coisa certa é assim: o agronegócio, ele é um segmento de sucesso. Ele é um case dentro do Brasil de sucesso. Todo mundo quer o agro, gente. Todo mundo. Todo mundo que você encontra. Você é do agro? Sou do agro. Todo mundo hoje, quando você fala agro, quer investir no agro. Recentemente eu recebi muitos amigos que falaram pra mim assim: nossa, cara, você podia me ajudar. Aí eu falei: o que foi? Eu tô querendo investir. E eu quero investir no agro. No agro. Como que eu faço? Então, assim, as pessoas têm dinheiro pra investir no agro, mas elas não sabem isso que a gente tá falando aqui agora. De como estruturar um negócio no agro. No agronegócio. Porque quando a gente fala em fazenda, a gente tá falando de uma empresa a céu aberto. Sim. A gente ainda lida com o tempo, que é algo que a gente não tem controle, mas a gente tem coisas que a gente tem controle, que é aquilo que é mensurável. Sim. E aí a gente vem novamente na questão que você falou. Mensurar financeiramente, gestão de pessoas, vem a questão de financiamentos, que está ligado também à questão da pressão de mercado. Porque essa é a grande vertente. Todo mundo quer o agro, mas só quem tá aqui dentro que sabe como que o negócio funciona. Querer uma coisa, né? Se capacitar para poder aproveitar a oportunidade é outra. É outra. E é muito certo que o agro, ele é um negócio aonde você tem o que nós chamamos de... ele é muito particular, né? Por exemplo, as técnicas que você vai ter para poder tocar uma operação de suinocultura, por exemplo, são muito... A palavra certa é específico. É um segmento que você precisa de conhecimentos muito específicos. Então, você não vai aproveitar aquele conhecimento, talvez, para muitas outras coisas. Então, às vezes, o erro é imaginar... você precisa trilhar esse conhecimento específico ou ter alguém que o tenha para você poder ter sucesso naquela operação. Bacana, mas tem uma coisa que a gente está falando aqui de sucesso e você falou a palavra mensuração, né? Então, quando a gente mensura, né, é igual peso, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer, né? A gente precisa da balança, A gente né? precisa da balança. Para poder pesar, né? Senão fica complicado. Então, assim, tem uma ferramenta que é muito utilizada hoje no agro, né? Que é o famoso... A gente gosta muito de palavras em inglês, né? Que é o benchmarking. O benchmarking nada mais é do que a comparação e que é onde você pode comparar aqueles que são iguais. Então, você compara dentro do seu segmento de atuação
empresas que têm performance, né, as performances dessas empresas, e você pode se colocar ali não só o seu resultado interno, não a comparação apenas com o seu crescimento, mas com o crescimento de outros. E eu acho que isso é muito válido. Quando a gente está falando de sucesso, para a gente afirmar que a gente tem sucesso, a gente precisa entender aonde que nessa escala nós nos encontramos perante os produtores que melhor performam, né? Exatamente. E aí vem um recado para você, produtor, que acha que seu vizinho tá ganhando mais dinheiro, que é porque ele é grande. Faça o benchmark, vê o que ele tá fazendo que você não tá fazendo. Tenta fazer essa comparação. O que ele tá fazendo que eu não faço? Alguma coisa. Eu sempre pergunto assim, gente, ele tá fazendo alguma coisa que eu não tô fazendo. O que será? Será que ele tá fazendo melhor do que eu? Comece a fazer essa comparação. Esse é o problema. O grande problema, muitas vezes, quando você chega para estruturar uma gestão, é porque a pessoa já vem com 4 pedras na mão falando, não, isso aqui não é para mim. É porque ele lá tem muitos anos, a família já era rica. Não. Ele tá fazendo alguma coisa que você não tá fazendo. Então, o benchmark ele vem para isso. Vamos pegar aqui quais são os 2 vizinhos maiores que você tem? Vamos ver o que eles estão fazendo e o que você não tá fazendo? Lembrando que você vai comparar, você não vai imitar ou fazer igual, porque ninguém vai fazer igual você. Você tem seu negócio, você tem sua história, você tem seu legado, você tem seu propósito. Muitas vezes você vai apenas comparar. Será que ele está usando uma ferramenta nova? Será que o meu orçamento dá para essa ferramenta nova? É outra coisa também. Não dá para essa ferramenta, mas tem uma boa também que dá para você fazer. É o que eu falo, o básico bem feito. Se você faz o básico bem feito, você pode inovar o tanto que for dentro da sua gestão. A gente tem uma frase em Fazenda que é assim, Fazenda não tem o certo e o errado, tem o que o manejo permite. Então, Exatamente. tem situações, né, que a sua estrutura permite aquilo. Então, vamos dar esse passo para depois a gente passar para o próximo passo. E quando a gente fala em benchmark não é apenas a comparação do número. Você pode fazer uma visita, né, em outro produtor da região ou de outra região para poder conhecer o processo, como que ele faz, quais são as práticas que são utilizadas. E você pode aí sim ver o que é possível de ser implementado na sua propriedade e trazer para... É o famoso pede ajuda, né? Oi, tudo bem? Lógico. Me ajuda. E o brasileiro já é tão receptivo, né? E, gente, eu vejo isso. Hoje a gente foi visitar a família de a produção de orgânicos e a gente foi lá e a gente foi bem sincero. Ó, a gente tá vendo que a gente quer ver como que funciona. Eles trabalham com agrofloresta, ou seja, é o futuro da questão da agricultura, em questão de desenvolvimento sustentável. Por que eu não posso ir lá e ver o que eles estão fazendo que tá dando certo? E assim, eles receberam a gente com tanto carinho e foram tão felizes em explicar o que estava acontecendo para eles, que eles falaram assim, olha, gente, a gente fica muito feliz quando alguém se interessa pelo nosso negócio. Sim. Eu acho que a maior felicidade de um produtor é você virar e falar assim, como que você faz? Você pode ali tirar o dia todo, porque ali a conversa vai fluir. Então, por que você não pode chegar no seu vizinho que tá fazendo a coisa deslanchar, ganhando dinheiro, e você não vai lá e toma um café e procura saber o que ele tá fazendo? Então, é essa questão, também tem essa proximidade. É que o vizinho, às vezes, já tem muita treta, e o seu boi, às vezes, já passou para... Então, você pula o vizinho e vai para umas 2 propriedades na frente. Isso, sabe? vai para um município próximo, vai para outra cidade, vê o que tá acontecendo. Eu acho, hoje eu falei isso com uma amiga, eu falei assim, gente, nunca foi tão essencial você ficar de olho o que tá acontecendo fora da porteira. Sim, com certeza. Hoje você não olha só o que tá acontecendo ali dentro, se o boi tá passando a cerca, mas sim o que tem depois da cerca. A gente precisa ter, eu acho que uma característica, né, de um bom gestor é o que a gente chama de humildade intelectual. Humildade intelectual é exatamente você colocar naquela posição do copo meio vazio, no sentido de conhecimento. Eu tô aqui aprendendo. Eu sempre preciso de mais conhecimento. E aí a pergunta, né, o questionamento é o motor propulsor dessa questão, da gente estar sempre aprendendo e a gente está perguntando. Quando você se coloca naquela posição de que você já sabe tudo, né? Ou não posso dar brecha para que os outros não saibam que eu não sei. Vou guardar tudo para mim. Isso é complicado. Mas, Carla, vamos tentar dar uma resumida. Nós estamos falando a palavra sucesso. Então, pelo que eu estou entendendo, sucesso tem um lado de gestão do negócio, tem um lado da gente ter um negócio próspero, um negócio que seja lucrativo, um negócio que fique de pé, um negócio que pague as contas, que você pegue financiamento, crédito quando precisa pegar crédito
no momento certo, para a operação certa, então esse é um pilar. Outro pilar é o pilar exatamente da família, do propósito, do legado, de fazer sentido aquele negócio que a gente faz. Hoje, sucesso tem que ser a empresa e a família, tem que andar de mãos dadas. Não lutando com o outro, que é o que acontece. A verdade já tem que ser dita. Acontece muito hoje, da empresa brigar com a família, com a relação familiar ali dentro da fazenda. Então, hoje, sucesso no agro é os dois andarem juntos. Sim. A questão da família, né, das relações interpessoais humanas, é um tema É um tema bem vasto. É um tema bem vasto, não tem regra, Não tem regra. né? Mas a gente vai procurar falar bastante aqui. Quem sabe a gente não traz depois uma pessoa psicanalista, psicóloga, uma pessoa que tenha... Para falar sobre essa questão das relações interpessoais, não só com a família. Muitas vezes isso passa para os funcionários. Lógico. Às vezes passa por fornecedores. Sabe muitas vezes aquele produtor que as pessoas viram e falam assim, nossa, ali é ruim de negócio, ali não tem como você conversar com ele. Só a verdade dele basta. Sim. Às vezes ali pode ter um problema, às vezes, de comunicação. E isso vem muitas vezes da relação familiar. Então, assim, é muita coisa interligada. Quando a gente fala empresa e família, elas podem se entrelaçar e ter um futuro aí próspero, de longos anos, ou briga entre si. São emoções levadas à 10ª potência. É o famoso razão e emoção. Quem vence? Quem é o melhor? Então, dentro da fazenda, eu vejo isso. Eu vejo isso por mim mesmo. Eu tenho experiência sobre isso. Quando que a razão sobressai a emoção da família, de ajudar a família. Não, minha filha, faz uma forcinha aí no orçamento da empresa, adianta esse dinheiro para mim. Até onde a razão vai e até onde a emoção vai. Então, é onde que eu acho que esse é o maior problema, assim, na hora que a gente fala em empresas familiares. Legal que a Carla traz esse lado das empresas familiares, agronegócio, né, diferentemente do que muitas pessoas querem fazer essa distinção, mas pequeno produtor, orgânico, médio produtor e grande produtor, todos fazemos parte da cadeia do agronegócio. Então, é muito fácil a gente querer demonizar um nome, né, e querer separar, mas todos nós somos produtores rurais, independente de ser um produtor, inclusive, que produz até urbano, né, que temos produtores rurais urbanos. Então, para quem quer fazer essa separação, saiba que isso não cola muito com a gente, não. Agora, pessoal, olha só, a gente trouxe aqui o significado da palavra sucesso. É bem extenso, né? Substantivo, sucesso, tem origem por via culta, no latim, successus, entrada, abertura, aproximação, chegada, vinda, bom resultado, e aí vai. Tem no final aqui, ó, uma coisa que é bem interessante, falando inclusive dessa questão de sucessão, que o sucesso vem de suceder, né? Então, sucesso tem a ver com suceder, não tem a ver com reter, né? E quando a gente for falar sobre sucessão familiar, diversos temas aqui, uma coisa bacana que eu acho que, assim, a sucessão familiar, a sucessão é um ato de grandeza e não um ato de fraqueza. Não. Porque quando a gente muda essa chave, entende que sucessão é um ato de grandeza, né? Então tem que ter muita potência, tem que ter muita energia, tem que ter muita confiança, tem que ter muito treinamento. Muito amor envolvido, porque você vai passar o seu legado para uma outra pessoa. E quando a gente fala em sucessão, a gente fala o seguinte: como é feita essa sucessão? Porque a partir do momento que você passa o bastão para o outro, não é a mesma pessoa. É uma outra visão, uma outra mentalidade. Então, o que acontece muito é você passar o bastão e falar assim, vai dar certo. Mas porque não houve preparação. Então, passar o bastão está muito ligado em questão de, igual você falou, mas no amor em si. Porque quando você constrói um legado, uma fazenda, seja ela pequena, grande, enfim, vamos colocar um sítio. E você passa, é um ato de amor, porque você está passando a sua história, a história familiar. Sim. Por isso que muitas vezes a gente tem muita disputa entre irmãos. Porque às vezes o pai tem um favorito. Mas não é que ele é o favorito. Às vezes foi ele que falou assim, pai, bateu no peito e falou, eu tô aqui. Pode contar comigo. Então essa questão também, nas famílias, isso influencia muito, principalmente no agro. É verdade. O agro talvez seja um dos únicos segmentos onde você tem
um fator emocional envolvido muito grande. Muito grande. Porque tem uma lembrança emocional da infância ligada com a terra que está muito presente. Muito. Então, esse afeto com o negócio, ele extrapola um pouco. Ele fica na balança na hora da tomada de decisão, ele fica, não tem como. Ele entra na balança. A gente acabou entrando no lado emocional, de sucessão aqui do negócio, mas é assim mesmo. Mas, assim, é legal a gente falar que agronegócio talvez seja o único segmento que tenha negócio no nome. A gente não tem, assim, indústria-negócio, não tem comércio-negócio. Então, o agronegócio, ele é um negócio, o que é bem bacana. E, então, assim, se você atua no agronegócio, se você é consultor, se você é técnico, se você é produtor rural e você busca aí realmente caminhos, né? Se você quer um conteúdo para que tenha direcionamento, principalmente com a sua equipe, principalmente na sua gestão, né? A Carla falou aqui, né, de trabalhar e muitas vezes não vê o dinheiro no final do mês. Então, a gente quer trazer aqui conteúdos para vocês que você possa trabalhar de uma forma mais inteligente e não apenas trabalhar mais, tá? Trabalhar duro, mas trabalhar de uma forma inteligente. É fazer a sua empresa rural trabalhar em conjunto com os seus sonhos. Você tem um sonho, você tem propósito, você quer algo para o seu futuro, mas será que a sua empresa hoje ela está correlacionada a isso? Será que você tem propósito? Será que você tem meta? Será que você tem visão? Será que você tem uma visão, vamos supor, de longo prazo, 10 anos? Como que vai ser a sua vida daqui 10 anos? Da forma que o nosso agronegócio está hoje, num parâmetro. Será que você tem essa visão? Ou você só vive o que acontece, né? Aquela pessoa, eu falo muito assim que a gente tem 2 tipos de produtor. Tem o reativo e o ativo. Sim. O reativo é aquele que responde o que o mercado vem. Eu não estou preparado, então veio, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que dançar conforme a música. Mas tem um ativo, que é aquele que sabe e está preparado. Então, quando o mercado pressiona, ele fala, opa, aqui não, aqui dentro da porteira quem manda sou eu. Porque minha gestão é bem estruturada, meu legado é bem posicionado, minha sucessão está sendo bem feita, meus dados são mensuráveis, então não vem mandar na minha fazenda. Então, assim, tem esses 2 perfis. E quando a gente fala do agro do futuro, que é um tema para outro podcast, é esse. Será que você é um produtor reativo ou ativo? Eu acho que tem uma frase que diz assim, é melhor ter um plano ou é melhor qualquer plano do que nenhum plano. Então, eu acho que ter um plano é uma ótima estratégia. A gente sabe que a gente vai falar sobre maturidade, né? As empresas têm um ciclo de maturidade. A gente sabe que vão escutar pessoas da gente aqui diferentes ciclos de maturidade que necessitam de diferentes posicionamentos, suporte, apoio, direção naqueles momentos, mas a gente entende que o produtor tem que estar apto a lidar com os riscos e não entrar no ambiente de incerteza. Porque quando você entra na incerteza, é um pouco o que você falou do reativo. E a incerteza é onde você não tem um plano A, B ou C. Não tem nenhum plano, na verdade, muitas vezes. E aí fica complicado, você entra naquela espiral apenas de reclamar, acaba que as coisas não dão certo, acaba que você passa pelas dificuldades, e essas dificuldades acabam reafirmando aquela visão prévia que você tinha de que você não está dando certo, que as coisas não acontecem como deveria, e você acaba confirmando isso com pessoas que têm a mesma atitude. Então, talvez isso seja um bom início, né, que é um pouco a nossa jornada aqui, ou talvez o propósito maior dessa jornada aqui, que seja de autodesenvolvimento. A gente vai ter que estudar bastante para poder trazer aí conteúdo que seja relevante para todos vocês. É isso, Carla? Exatamente. O objetivo do podcast em si é mostrar para você, produtor, que você não está sozinho. Que nós, através como o Túlio falou, são gerações diferentes, mas nós temos histórias semelhantes, onde a gestão fez parte disso, onde a gente viu que sem a gestão, sem essa estruturação de negócio no agro, não tem como. A gente tem história de pessoas da nossa família que vendeu fazendas muito lucrativas, porque na visão deles, aquele negócio não daria certo. Mas como que não daria certo se você não sabe mensurar? Eu tenho uma frase que fala assim, o empresário é aquele que corre riscos. Eu falo o seguinte, o empresário rural é aquele que corre riscos calculados. Sim. É aquele que, eu vou correr risco? Vou, mas eu tenho um plano aqui. Se for preciso de eu mudar, eu não mudo o plano, eu mudo a rota. Sim. Mas o plano e o meu objetivo é o mesmo. Então, hoje, o empresário rural, ele tem que ter um plano. Ele vai permanecer daqui 10 anos igual? Não. Mas a rota pode mudar, mas o objetivo tem que ser o mesmo. A missão tem que ser o mesmo.
Como que você quer estar daqui 10 anos? Vamos trabalhar para isso. Pode ser que aconteça alguma coisa? Lógico. Nós estamos numa empresa a céu aberto, mas o objetivo sempre vai ser o mesmo. Então, para você alcançar, muitas vezes você tem que se desenvolver. Emocionalmente, porque não é fácil, porque você vai lidar com funcionário, família e mercado, são tripé aí, no meu ponto de vista, que você tem que saber lidar. Tem a questão da gestão financeira. Vem muito aquela coisa, será que eu deixo alguém ali mexendo no meu dinheiro? Será que eu mexo sozinho? Sim. Aí vem outro podcast para você falar sobre isso, porque será que é o olho do dono que engorda o boi? Será que é isso? Então, a gente veio para realmente trazer isso para vocês, para mostrar que vocês não estão sozinhos e que há uma solução. Que você pode hoje mudar a gestão da sua fazenda com esses atributos que a gente tem, com os pilares da Blue Farm, que são pilares que falam sobre si, sobre a missão, a visão e os valores. Não é algo que a gente tirou de um livrinho, foi algo que realmente nasceu com a história da Blue Farm. É isso aí. E assim, tem a questão de crenças limitantes, né? Então, tudo começa muitas vezes para a gente tirar da frente essas crenças limitantes e que acabam realmente sendo o gargalo. Quando a gente muda, né, esse modelo mental nosso, tudo muda, né? A gente tem a frase que se o dono muda, o negócio muda. Então, esse talvez seja um bom caminho. Carla, eu acho que estamos chegando ao final, né? Já estamos chegando ao final. Falamos muito, mas foi muito bom estar aqui com você hoje. Muitas coisas que a gente mencionou que vai ter um podcast específico, eu acho que é viável para isso. Quero deixar o convite para você seguir a Blue Farm lá em todas as plataformas. A gente vai estar no Facebook, a gente vai estar no Instagram, a gente vai estar no YouTube, aqui com esse podcast. Então envie para os seus amigos que querem realmente saber como mudar a gestão do seu negócio, a tratar sua fazenda como uma empresa, que esse é o nosso objetivo. Compartilha, marca a gente nas redes sociais, a gente vai estar sempre ali disponível, a gente é bem acessível, né, Túlio? Com certeza. Então a gente tá ali sempre, a gente gosta muito de trocar figurinhas, né? A gente gosta de saber o que o outro tá fazendo, se passou perrengue, a gente fala, meu Deus, eu passei também. Isso aí. Até 100 mil seguidores a gente é humilde, aí depois a gente começa a ficar meio enjoado. Aí depois vocês vão falar com a nossa equipe nossa equipe de marketing. De relacionamento. Isso, exatamente. Gente. Mas é isso aí, gente. Quero deixar um abraço para todo mundo e a gente se encontra no próximo podcast. É isso aí, Carla. Muito obrigado. Valeu. Desejamos sucesso para todos. O agronegócio, ele é uma locomotiva que está aí desencarrilhada, no bom sentido. Ela não para. Então, espero que a gente possa se capacitar para que a gente aproveite essas oportunidades, né? Então, a gente está aqui no online, no YouTube, para poder trazer esse conteúdo. Espero que faça sentido para você e que você esteja aqui com a gente consumindo aqui o nosso conteúdo. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Exatamente. Deixa lá nas redes sociais suas dúvidas. Nada melhor do que você falar pra gente o que você precisa, que tá precisando de ajuda, manda lá pra gente, a gente fica muito feliz em atender, responder as perguntas do próximo podcast, a gente pode abrir um tempinho pra responder 2 ou 3 perguntas, que é muito importante pra gente. E é isso, gente, esse é o nosso podcast Meu Sucesso Agro. Abraço pra vocês. Abraço. Fui.